Deus, em sua infinita sabedoria e em sua soberania, Ele deixou para fácil entendimento o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode compreender a informação de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e que Ele fez isso para nos remir de nossos pecados e para nos livrar da condenação eterna. Essa é uma informação de fácil entendimento para qualquer pessoa do mundo. Agora, existe uma sabedoria em relação aos mistérios que Deus deixou escondido em sua palavra, que só será revelado àqueles que têm vida de oração e vida de meditação na palavra de Deus. Nós encontramos lá no início de Atos dos Apóstolos, os apóstolos discutindo a respeito dos serviços que eram prestados ali no meio da igreja. E eles perceberam que eles deveriam separar um tempo para a oração e para o ministério da palavra. O próprio Jesus, ele deixou claro em seu ministério que é impossível viver uma vida cristã sem orar e sem ter vida de meditação nas Sagradas Escrituras. E por que eu estou falando isso? Porque a própria palavra de Deus registra que existem tempos determinados que estão nas Sagradas Escrituras que Deus só irá revelar para aqueles que têm vida de oração e têm vida de meditação da palavra de Deus. Agora, em vídeos anteriores eu falei a respeito de você manter a sua lâmpada acesa. E tendo as nossas lâmpadas acesas, nós vamos compreender que Deus, com toda a sua sabedoria, Ele é o único que pode lançar uma palavra para o que está acontecendo no momento presente e, ao mesmo tempo, esta palavra, ela serve para alguns anos adiante e essa mesma palavra, ela vai falar a respeito do tempo do fim. Existem algumas profecias que são de duplo comprimento e existem algumas profecias, aliás, várias profecias que são de triplo comprimento. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre as profecias do Antigo Testamento que falam a respeito de 2 ou até mesmo de 3 momentos diferentes. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito importante pontuar que Deus não tem nada mais novo para ser revelado. O que Deus está fazendo em nossos dias é iluminar o nosso entendimento para que entendamos aquilo que já foi revelado em sua palavra. Se algum dia um profeta se levantar entregando uma palavra, uma profecia, esta profecia precisa estar ligada, precisa estar linkada com aquilo que já está escrito nas Sagradas Escrituras. O que eu vou falar no vídeo de hoje não é uma novidade teológica, mas é apenas a demonstração da sabedoria do nosso Deus, que passa de geração em geração. Agora vai lá comigo em Oséias capítulo 11, vamos ler primeiro o versículo 1, que diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Aqui nós encontramos uma profecia de triplo comprimento, e você precisa estar atento ao que a própria palavra de Deus diz, porque, como eu falei no início do vídeo, Deus ele pode revelar uma palavra que tem a ver com o contexto atual em que aquela palavra foi lançada, e essa mesma palavra fala de anos adiante e também fala a respeito do tempo do fim. Agora olha só que interessante, e aqui está a prova de que primeiro Deus usou essa palavra para falar a respeito do contexto literal em que o profeta Oséias ele vivia. O versículo 2 diz assim: Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Quando Deus usa o profeta Oséias para dizer assim, e do Egito chamei o meu filho, ele está falando a respeito daquela libertação maravilhosa que aconteceu na época de Moisés. Os israelitas estavam sendo escravizados pelos egípcios, e ali Deus, com mão forte, com mão poderosa, por intermédio de Moisés, ele chama o filho dele, Israel, do Egito.
Então, o profeta Oséias primeiro profetiza a respeito do contexto literal, do Israel da carne, do Israel que estava na antiga aliança. Agora, essa mesma palavra, ela foi usada em outro contexto. Alguns bons anos se passaram e Deus, ele mostra que aquela palavra que ele tinha dado a Oséias era uma figura do que ia acontecer anos adiante. Olha só o que diz Mateus capítulo 2. Vamos ler dos versículos 13 ao 15, que diz assim: Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Presta bastante atenção nisso, olha só o versículo 15. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então, Deus, ele usa o profeta Oséias para profetizar a respeito do contexto literal do Israel na carne, do Israel que vivia naquela época de Oséias. E agora nós lemos aqui que esta mesma profecia era um anúncio a respeito do que Deus faria com Jesus. E aqui nesse texto nós vemos José e Maria fugindo para o Egito, para que Herodes não matasse Jesus com aquelas crianças naquela época. Herodes ficou sabendo que nasceria ali naquela época o rei dos judeus, e ele, com medo de perder ali o seu posto, o seu poder, ele começa a matar e a sacrificar as crianças naquele tempo. Deus dá a direção para José e Maria para fugirem para o Egito, e depois o próprio Deus avisou José e Maria que eles podiam retornar para Jerusalém porque Herodes já havia morrido. E aqui se cumpre a palavra que Deus deu a Oséias num duplo cumprimento claro: do Egito chamei o meu filho. Então, com a mesma palavra que Deus usou para o Israel literal do Egito, da escravidão do Egito, o Israel literal foi chamado: do Egito chamei o meu filho, a nação de Israel. Deus usa essa mesma palavra para dizer que do Egito eu chamei o meu filho amado Jesus Cristo. Então, uma profecia de duplo cumprimento. E na sequência nós vamos ver que existe ali um terceiro cumprimento com esta palavra, porque nós vamos viver um período semelhante ao que os israelitas viveram na antiga aliança. Eu não sei se você já ouviu falar a respeito disso, mas nós vamos viver um último êxodo. Tudo aquilo que aconteceu com os israelitas na época de Moisés, Deus estará replicando no tempo do fim. Nós viveremos um último êxodo. E é claro que este êxodo, ele não é um êxodo literal, é um êxodo espiritual. Deus estará replicando de maneira espiritual todas essas coisas. E com o passar dos vídeos, nessa semana eu vou estar falando sobre o último êxodo. Agora, se nós vamos viver um último êxodo, mais uma vez Deus estará replicando: do Egito chamei o meu filho. Vai lá comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 39 diz assim: A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração voltaram para o Egito. Presta atenção. Aqui nesse texto, Estevão está em um longo discurso, um abençoado e longo discurso, e aqui ele diz que todos aqueles acontecimentos que ocorreram com Israel na antiga aliança, os israelitas tinham sido libertos do Egito, mas em seus corações eles voltaram para o Egito. E é muito interessante nós entendermos essa fala de Estevão. Por quê? Porque desde a época em que Moisés caminhava no deserto com os israelitas, depois que eles saíram e foram libertos da escravidão do Egito, nós vamos ver Deus associando as nações que afrontaram Israel na antiguidade como um símbolo de fazer a vontade do maligno.
Nós vamos encontrar Deus usando a Síria como um exemplo de fazer a vontade deste mundo ou de fazer a vontade do maligno. A própria Babilônia é usada no Novo Testamento como o sistema deste mundo que promove a vontade do maligno. E o próprio Egito também é uma figura desse sistema maligno que está tentando desviar as pessoas do caminho de Deus. Então, como eu falei, vai existir um novo êxodo, nós vamos viver um novo êxodo, só que o mar não é um mar literal, o mar são os mares dos povos. E Deus estará chamando a sua igreja do Egito, do sistema deste mundo, do sistema que tenta desviar as pessoas da vontade de Deus. Nós estamos sendo chamados por Deus do Egito, do sistema maligno, para que andemos segundo a direção do ministério profético de Moisés e de Elias. Esse aqui é um mistério maravilhoso, porque Oséias disse assim: do Egito chamei o meu filho, e esta palavra se cumpriu com os israelitas, literalmente. Depois se cumpriu com Jesus Cristo. Jesus foi chamado, ainda criança, do Egito, para voltar para Jerusalém. E no final dos tempos, Deus estará chamando a sua igreja do Egito, ou seja, o Egito espiritualmente representa tudo aquilo que foge da vontade de Deus. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 11. Vamos ler apenas o versículo 8, que diz assim: e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Esse texto em Apocalipse está falando a respeito das duas testemunhas, mas eu quero que você foque aqui em o significado de Sodoma e Egito. Sodoma e Egito, que é a palavra que nós estamos falando aqui, Egito significa o sistema maligno deste mundo que está tentando desviar as pessoas da libertação que Deus tem para elas. Então, nós encontramos aqui uma profecia de triplo cumprimento, em que Deus chamou Israel, literal, lá na Antiga Aliança, chamou eles do Egito, depois chamou o nosso Senhor Jesus Cristo do Egito quando ele era criança, e no final dos tempos, Deus estará chamando o seu povo, os seus filhos do Egito, só que o Egito espiritual que tem escravizado as pessoas através do pecado. Nos próximos vídeos eu estarei falando a respeito do último êxodo que nós vamos viver. E os profetas já estavam profetizando a respeito de que Deus abriria novamente o mar para libertar o povo da escravidão do Egito espiritual. Bom, eu finalizo aqui mais uma vez nesta palavra abençoada, em que nós conseguimos ver o triplo cumprimento de uma profecia, porque somente Deus, em sua infinita sabedoria, pode lançar uma palavra para 3 tempos diferentes. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.